É isso aí, galera! Estamos de volta, Zabu Lima na área. É isso aí, né, pessoal? Na nossa playlist aqui sobre a PND, a Prova Nacional Docente, nós já estamos aí, né, falando sobre isso. Isso é bastante interessante, né? Eu, professor de História, Sociologia e Filosofia, também vou prestar, né, para a PND e eu resolvi, então, fazer essas discussões, trazer os principais pontos, principalmente sobre a formação geral, né, que me ajuda a estudar vocês, e vocês compartilham conhecimento. É assim que se faz conhecimento. Nessa playlist nós já falamos sobre alguns eixos gerais mais voltados para a filosofia, sociologia e sociologia. Agora estamos entrando em questões um pouco mais técnicas. E essa aula vai ser bem pesadinha, hein? Porque nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre legislações da educação. Todo professor tem que saber minimamente algumas dessas. Isso pode muito bem cair na sua prova nacional docente. E isso tem que ficar ligeiro nesses pontos aí, tá? Então nessa aula nós vamos detalhar os artigos mais importantes da Constituição e da LDB, falar da PNE e vamos falar da BNCC. Não tem como não falar da BNCC, né? E ainda comentar como isso, né, cai em provas. Então, pessoal, pega papel, pega caneta, porque você vai ter que memorizar algumas dessas legislações aqui. Vamos então discutir junto. Vem comigo, clica e compartilha, né, pessoal? Para que você que não é inscrito já se inscreve, compartilha com quem está estudando e vamos rodar a vinheta e vamos lá, Sam. Bom, pessoal, assunto pesado, assunto difícil, mas vamos nos concentrar. Vamos falar sobre legislação da educação. Bom, começar pelo documento maior, Constituição Federal de 1988. Começando pela Constituição, esse documento nosso maior. A educação, pessoal, para a educação, nós temos que lembrar os dois artigos centrais, 205 e 214, que é a base de tudo para nós da educação na Constituição. Artigo 205, anota aí. Educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e, obviamente, a qualificação para o mundo do trabalho. Esse artigo 205 cai bastante nas provas, né? Um dos mais caíveis aí, né, pessoal? Se existe essa palavra, não sei. Olha como pode aparecer, vamos pensar aqui, ó. Qual artigo define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família? Obviamente que é o artigo 205. Nós visualizamos questões assim, simples, que é para pensar o conteúdo, tá? Mas ele pode ser citado na prova, tá? Artigo 206, princípios da educação nacional, igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo, gratuidade do ensino, valorização dos professores e, obviamente, né, uma gestão democrática escolar. Obviamente que o 206, pessoal, na prova pode perguntar, por exemplo, olha só, quais princípios da educação estão no artigo 206? Olha que boa questão, a gente vai olhar pela resposta da seguinte ideia. Igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade do ensino, valorização docente e, obviamente, gestão democrática escolar, tá? Essas questões, pessoal, nas provas, elas podem cair o artigo, um pedaço dele e, às vezes, reflexões sobre ele e, às vezes, questões secas também. Artigo garante acesso e permanência no ensino fundamental, obrigatório e gratuito, e vai universalizando o ensino médio, beleza? Artigo 211, isso mesmo, o artigo 211, ele dá a autonomia dos sistemas de ensino. União, Estado, Distrito Federal e municípios têm autonomia na formação e no ensino, beleza? E, obviamente, que a gente pode pensar criticamente, pessoal, esses artigos, né? Esses artigos, eles não são só para a gente minimamente decorar. Temos que também criticá-los e entender que eles definem direitos, deveres, princípios estruturantes. Sempre que você ver uma questão sobre finalidade da educação no Brasil, pessoal, lembra desses artigos. Lembra que eu sempre estou enfatizando, tem a prova discursiva, saber esses pontos teóricos e saber discutir eles, visualizar, criticar é importante, tá? Bom, o nosso segundo documento importantíssimo é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 1996, certo? A LDB, ela organiza
todos os níveis e modalidades de ensino. Ela é uma lei de organização. Né? Então eu vou destacar aqui os artigos essenciais, porque são muitos, né, pessoal? Os artigos essenciais que podem vir a ser questões da prova da PND. Artigo 2º. O artigo 2º, educação baseada em liberdade, respeito e pluralismo, visando aí ao pleno desenvolvimento, né, do educando. Beleza? Artigo 4º. Os sistemas de ensino, eles devem respeitar normas nacionais, estaduais e municipais. São as chamadas normativas aí, né? E o artigo 22, pessoal, a educação infantil e fundamental, elas são obrigatórias. Infantil e fundamental são obrigatórias, assim como a progressão para o ensino médio, certo? E o artigo 24, 25, educação especial indígena, profissional e EJA. Anota, galera. Artigo 61, artigo 67, formação e valorização de profissionais e professores da educação. Beleza? Mas olha aí, pessoal, a prova pode pensar o seguinte, né? Não é só mera decoreba. Vamos pensar assim, ó, quais níveis de ensino são organizados pela LDB? Quais os níveis de ensino que a LDB organiza? A LDB ela organiza a educação básica, infantil, fundamental e médio e também organiza, pessoal, a educação superior. Guarda isso, é organização, tá? LDB. E a gente pode pensar ainda uma outra questão, olha, quais modalidades especiais estão previstas na LDB? Opa, modalidades especiais, isso mesmo, educação especial, indígena, profissional e EJA, que é a educação de jovens e adultos. E aí, obviamente, pensando na discursiva, pessoal, a gente tem que também pensar as problemáticas, os estudos de caso. Então, conhecer os artigos específicos te ajuda a não só resolver questões objetivas, mas também pensar a questão de discursiva, tá? Porque como que a LDB estrutura a educação no Brasil? Né? Como que isso pode ser visto na prática de sala de aula? Né? Como que eu posso encaixar um artigo na minha argumentação? Pensa nisso, tá? Bom, vamos também pensar esse terceiro documento importantíssimo, o PNE, Plano Nacional de Educação, né? Um deles, no caso assim, o plano é de 10 em 10 anos, né, pessoal? Então esse plano que eu creio que vai ser especificado nesta prova de 2025 da PND, vai ser o plano que acabou agora, certo? Por quê? Porque a Lei 13.005, lá de 2014, ela previu um plano de 10 anos, né? É uma meta para 10 anos. É um texto de plano de metas, né? Plano Nacional de Educação. Ele traça algumas metas que tinham que ser concluídas agora nesse ano de 2024. E a PND está acontecendo no ano de 2025. Então vai nascer um novo plano agora, aliás, ele já vai ser atualizado. Eu creio que vai ser o plano de 2014 a 2024. Tudo bem? Aí quais são as principais metas que caem na prova? Vamos pensar lá. A gente pode pensar a alfabetização até os 8 anos. Né? Nós podemos pensar a universalização da educação básica, podemos pensar também a expansão da educação integral, podemos pensar também a formação de professores, o financiamento mínimo de 10% do PIB para a educação. Será? Bom, obviamente, pessoal, que a gente pode pensar, uma questão clássica sobre o PNE é qual a meta do financiamento do PNE de 2014 e 2024? A meta é 10% do PIB para a educação. E aí, né, galera, óbvio que em questões práticas, né, já dá para a gente pensar, por exemplo, cite duas metas voltadas à qualidade da educação no PNE. Qualidade da educação, duas metas, vamos lá. Vamos pensar que o PNE fala sobre a alfabetização até os 8 anos tem que ser cumprida. E a formação de professores qualificados também é uma meta do PNE, não confunda com PND, 2014-2024. Bom, criticamente, pessoal, o PNE ele estabelece metas claras e monitoráveis, mas muitas não foram implementadas plenamente, e isso é um ponto bastante crítico, né? E muito possível de ser analisado pela Prova Nacional Docente, tá bom? Bom, agora chegamos no bloco principal, o bloco 4, vamos pensar a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Galera, a BNCC é muito importante. É um documento normativo, certo? Obrigatório, que define
as aprendizagens. Galera, é o nosso papel de professor, sabe assim? E isso, obviamente, aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da educação básica. Então é a base comum que vai se adaptar às bases estaduais e municipais. Ela não é um currículo pronto, tá? Ela não é pronto, mas é sim uma referência nacional para a elaboração dos currículos estaduais e municipais, certo? Mas é uma base, por isso que é chamada de Base Nacional Curricular Comum, tá? E ela é organizada em 3 etapas, né? A gente tem 3 etapas de organizações básicas da BNCC. Educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nós chamamos aí de educação básica, certo? E aí cada etapa, né, da BNCC, ela traz os direitos de aprendizagem e as habilidades que os alunos, os educandos precisam desenvolver. Então é um parâmetro, né? A gente tem essa ideia de parâmetro. Aliás, antes tinha os parâmetros curriculares nacionais, né? Os PCNs, agora é a BNCC. Na educação infantil, por exemplo, a BNCC ele define os campos de experiência, como por exemplo, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, e que orientam as práticas pedagógicas, tudo bem? Vão orientar como que deve ser feito. E no ensino fundamental, né, ela é dividida por áreas do conhecimento. Ao dividir isso em áreas do conhecimento, podemos citar aí as linguagens, a matemática, as ciências da natureza e, obviamente, que as ciências humanas, história, olha só, história, vida, certo? E descreve, né, as competências e as habilidades ano a ano. Vai colocando ali ano a ano, quando você pega o documento, você começa a perceber que ele vai definindo para cada etapa. E no ensino médio, pessoal, ela organiza o currículo em áreas integradas, aliando-se aos itinerários normativos da reforma do ensino médio, que não reformou nada, mas aí é crítica minha, tá? Mas a reforma do ensino médio nos itinerários normativos, formativos, né? A BNCC estabelece 10 competências gerais, ó, vão comigo, hein? Que são como grandes objetivos que atravessam todas as disciplinas, certo? Olha as principais, anota aí, hein? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, isso mesmo, responsabilidade e cidadania, argumentação, empatia e cooperação. Anotou tudo, pessoal? Falta mais um. Autoconhecimento e mais um também, repertório cultural, certo? Bom, anota, pessoal. Essa aula é uma aula que a gente precisa anotar, porque não dá para lembrar tudo isso de cabeça, tá? A prova pode cair assim, a gente pode pensar, ó, o que a BNCC define? O que a BNCC tem como definição? A gente pode pensar as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da formação básica do processo educacional. É isso mesmo, é as habilidades, é nisso que a BNCC traz. Né? E a gente pode pensar uma outra questão de BNCC, já que é um assunto bem amplo, né? Quantas competências gerais a BNCC estabelece? Obviamente que nós sabemos que a resposta é 10 competências, né? E obviamente que pode perguntar uma delas ou citar uma delas e fazer outros tipos de questões. Obviamente, pessoal, que nós temos uma visão crítica sobre a BNCC, porque a BNCC ela busca equidade e padronização mínima para garantir que todo estudante brasileiro, todo estudante no Brasil inteiro, independentemente, né, do lugar onde vive, de cor, de raça, de gênero, não importa, todo o estudante brasileiro ele tem o direito às mesmas aprendizagens essenciais, de norte a sul, de leste a oeste do país. Mas, ao mesmo tempo, ela levanta, né, os debates sobre a autonomia do docente. Isso mesmo. Porque as escolas e professores precisam se adaptar, né, a essas diretrizes, ao contexto local e, obviamente, que aos projetos pedagógicos, né? Todas as escolas têm o seu projeto chamado PPP e, obviamente, que tudo tem que estar meio padronizado. Então, outro ponto polêmico, né, que embora a BNCC seja obrigatória, né, sua implementação, ela depende, né, claro, né, da formação de docentes, também depende muito de infraestrutura.
de infraestrutura escolar, eu digo, né? Que varia bastante, né, pelo país, de estado para estado, de município para município. Então, isso é uma crítica salutar, tá? Bom, uma dica de prova aí, vamos lá, hein? Sempre que a questão fala em aprendizagens essenciais, direitos de aprendizagem, pessoal, ou as 10 competências gerais, ela está falando da BNCC, tudo bem? Porque é competência, é habilidade. Se falar de metas ou de financiamento, aí é PNE. Tudo bem? É questão mesmo de plano. E se falar de direitos e deveres, obviamente que são aí os possíveis artigos da Constituição Federal, né? A Constituição que nos rege. E se falar de organização dos níveis e modalidades de ensino, aí é LDB, tudo bem? A LDB que organiza esta parada toda. Tá? Então é uma aula um pouco mais longa, eu espero que vocês tenham anotado tudo aí, porque é muita coisa para lembrar de cabeça, eu estou tentando lembrar aqui também, né? E vamos recapitular de novo, ó. Constituição, artigo 205, 206, 208 e 211. LDB, artigo 2, 4, 22, 24, 25, 61 e 67. PNE, metas de acesso, qualidade e financiamento. BNCC, aprendizagens essenciais e competências. Isso mesmo. Bom, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma aula. Dominar os artigos é essencial, né? E também conhecer as suas implicações é fundamental para qualquer prova de nível de docente, e ainda mais na PND, pessoal. Então não podia faltar essa aula para a gente aqui da nossa playlist de formação para a PND. Formação não, de preparação, né? Então entender a educação como prática social e crítica é o dever de todo e qualquer professor, e principalmente esse aqui, né, professor que vos fala. Então no próximo vídeo a gente vai, obviamente, continuar nesses assuntos mais técnicos aqui, né, sobre as questões que competem, né, a esses processos mais complicadinhos, né, que são mais técnicos, tem que fazer memorizações e tudo mais, mas espero estar ajudando vocês aí para estudar, tá me ajudando, tá ajudando vocês, e é isso que importa. Pessoal, peço para vocês aí, não custa nada, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, vem comigo, Zavo Lima na área, valeu, tchau, tchau.